gostaria de fazer uma breve introdução, amados irmãos, para depois então me debruçar de uma forma concreta relativamente aos dons de revelação. Em Atos 10:38, amados irmãos, diz assim a palavra de Deus: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com virtude, ou seja, poder, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Amém, amados irmãos? Então podemos concluir que o ministério terreno de Jesus foi precursor do ministério da igreja. Aquilo que Jesus fez durante o seu ministério terreno, sensivelmente 3 anos e meio, é aquilo que Jesus espera que a sua igreja, que é o seu corpo, possa dar continuidade. E por isso nós temos o livro de Atos do Espírito Santo através dos apóstolos e da igreja. Amém, amados irmãos? E Deus espera que nós, da mesma forma como Jesus, possamos ser ungidos com o Espírito Santo e com poder para realizar as obras de Cristo, para fazermos o bem a todas as pessoas e para curarmos a todos os oprimidos do diabo. É aí, amados irmãos, que encaixam os dons do Espírito Santo, porque o Espírito Santo distribui os seus dons a cada um como quer, para edificação, amém, amados irmãos, para restauração, para cura, para libertação. Então Jesus veio também para dar o exemplo, e durante 3 anos, amados irmãos, do seu ministério terreno, Jesus andou a fazer o bem por toda a parte, revelando o amor de Deus, amados irmãos, e abençoando as pessoas. Pois é isso que Deus agora espera da sua igreja, o corpo de Cristo. Amém? Os irmãos concordam? Então, da mesma forma como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, também Deus nos tem ungido e está disponível para continuar a ungir e a capacitar com poder todos aqueles que se achegam a Ele com um coração sincero, contrito e quebrantado, que Deus jamais desprezará. Amém? O segundo aspecto, amados irmãos, que eu gostava de salientar é que Jesus está vivo. Amém? E Ele não muda. Aquilo que Ele fazia no passado durante o seu ministério terreno é aquilo que Ele quer fazer hoje, através de cada um de nós. Amém? Jesus não muda, diz a palavra de Deus em Hebreus 3:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A única diferença, amados irmãos, é que Jesus já não está mais entre nós fisicamente, mas está pelo seu Espírito Santo que habita em nós. E Ele deseja, amados irmãos, continuar a realizar aquelas obras maravilhosas e gloriosas com as quais nos deparamos à medida que nós estudamos a palavra de Deus, sobretudo os santos evangelhos. Amém? Glória a Deus. Então, continuando, amados irmãos, deixe-me dizer o seguinte também. Mateus 28, versículos 18 a 20, diz assim a palavra de Deus. Mateus 28, 18 a 20, repare. Chegando-se Jesus, falou-lhes, a quem? Aos seus discípulos, dizendo: é-me dado todo o poder. Amém, amados irmãos? Jesus tem todo o poder. Para Ele, nada é impossível. Amém, amados irmãos? Então Jesus disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e ensinai as nações. Porque a Jesus foi dado todo o poder e toda a autoridade no céu e na terra. Ele pôde delegar nos seus discípulos essa missão, essa grande missão que nós conhecemos como a Grande Comissão e que nos é relatada por Mateus no capítulo 28, como estamos a ler. Então Jesus diz: ide ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias. Até quando? Até ao fim. Amém, amados irmãos? Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém? Assim como Jesus Cristo foi ungido por Deus o Pai com o Espírito Santo e com poder. Amém? Reparem que Ele hoje continua a capacitar e a ungir cada um de nós para realizarmos a sua obra. Porque Ele mesmo prometeu: ide, ensinai as nações, fazei discípulos, e eu estarei convosco até ao fim. E Ele estará connosco de que forma? Em poder. Da mesma forma como Ele estava durante o seu ministério terreno, fazendo o bem a todas as pessoas. Ele agora está em nós para que sejamos nós a seguir as suas pisadas e a fazermos como Ele fez. Amém, amados irmãos? Concordam? Então digam amém forte. Isto é o contrário. Isto é prático. Glória a Deus. Agora repare. E de que forma é que Jesus está connosco? Marcos, no capítulo 16, versículos 15 a 18,
E este, repare, é um relato de Marcos do mesmo episódio. Então, Marcos também no seu Evangelho Sinótico, ok? Ele relata o mesmo episódio que Mateus acabou de relatar e que nós tivemos a oportunidade de ler, mas de uma forma diferente. Então nós agora vamos concluir de que forma é que Jesus está connosco através do relato de Marcos. Porque Mateus disse e relatou, e nós já ouvimos, Jesus disse, olha, eu estarei convosco todos os dias, até à consumação dos séculos. Amém. E Marcos deixa mais clara a forma como Jesus está connosco. Porque o episódio é exatamente o mesmo. O relato é que é um pouco diferente. Porque os evangelhos sinóticos, eles são complementares. Amém, amados irmãos? E portanto diz assim Marcos 16:15 ao versículo 18. E os irmãos bem conhecem, graças a Deus. Disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Amém? Então este relato é em tudo semelhante ao relato de Mateus. Mas agora Marcos especifica aquilo que Mateus estava a dizer. Eu estarei convosco todos os dias até à consumação dos séculos. E Marcos explica exatamente como é que ele estará connosco todos os dias. E então Marcos acrescenta o seguinte no versículo 17. E estes sinais seguirão aos que crerem. Amém, amados irmãos? Em meu nome expulsarão demónios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Como é que Jesus está connosco? Olhe, no poder do Espírito Santo, para realizar sinais, prodígios e maravilhas, à medida que nós obedecemos à sua palavra de ir e de ensinar as nações. Amém. É assim que Jesus está connosco, não apenas para nos fazer companhia e cuidar da nossa própria vida, que é verdade. E mal de nós se não fosse a presença de Deus na nossa vida continuamente, pelo Espírito Santo. Mas Ele, amados irmãos, tem-nos ungido e tem-nos capacitado para nós realizarmos as obras de Deus. Para que, assim como as pessoas eram abençoadas, eram curadas, eram libertas no tempo do ministério do Reino de Jesus, assim possa acontecer nos dias de hoje. Amém? E as pessoas reconheçam verdadeiramente que há um só Deus que é sobre todos, amém? E que ama todas as pessoas sem exceção e que tem as portas do seu reino escancaradas para receber a todos. Os que se decidirem arrepender dos seus pecados e confessarem Jesus como Senhor. Amém? Glória a Deus. Então, e qual é o propósito primário, amados irmãos? Marcos acrescenta ainda no versículo 20, repare, isto é fantástico, é disto que nós temos falado. Marcos 16:20, o evangelista acrescenta ainda o seguinte, e eles, tendo partido, pregaram. Amém? Eles foram obedientes, amados irmãos. Nós temos essa responsabilidade de pregar a palavra de Deus, de ensinar as pessoas, de as abençoarmos, de orarmos por elas, de ministrar o santo evangelho do Senhor Jesus. Paulo dizia, pois não me envergonho do evangelho do Senhor Jesus, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas as pessoas, para crerem no evangelho, tem que haver quem ministre o evangelho. Pelas suas palavras e pelo seu exemplo de vida, para que as pessoas possam ver em nós Jesus. Amém? Com os nossos defeitos, naturalmente, nós não somos perfeitos, mas que possam ver em nós o amor de Deus, que era evidente na pessoa bendita de Jesus. Então acrescenta, pregaram o evangelho por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e Espírito Santo, que está connosco. Então o Espírito Santo, ele não está só presente para nos fazer companhia, para dirigir os nossos passos, para nos abençoar. O Espírito Santo também está presente na nossa vida com poder para cooperar connosco. Alô? Cooperar, para auxiliar. Mas nós é que nos temos que fazer à vida. Amém. Amados, deixe-me dizer, há coisas para as quais os anjos até atentam. Mas foi-lhes vedada a possibilidade que Deus nos deu, a possibilidade e o privilégio de conduzir uma pessoa a Cristo. Amém. Esse é o maior privilégio que nós podemos ter nesta terra. Há pouco eu dizia, amados irmãos, para mim a coisa mais bonita do mundo é o sorriso de uma criança, mas o maior privilégio é ser um filho de Deus e poder, pela graça de Deus, conduzir uma pessoa a Cristo. Amém. Glória a Jesus. Então ele diz, cooperando com eles o Senhor e o Espírito Santo, ou o nosso Deus na pessoa do Espírito Santo, e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém, amados irmãos.
Então é aqui que os dons do Espírito Santo encaixam. Nós pregamos a palavra, nós ministramos, nós fazemos o bem. E o Espírito Santo derrama na nossa vida os seus dons, amém, de acordo com o momento, para aquilo que for útil. E quando Deus, pelo seu Espírito Santo, manifesta os seus dons, amados irmãos, o que é que acontece? Olha, há confirmação para todos daquilo que nós estamos a ensinar ou a ministrar. Amém, amados irmãos? Glória a Deus. Olha, obrigado. Calha mesmo bem. Glória a Deus. Eu e a irmã combinamos. Glória a Deus. Então, amados irmãos, este é o propósito principal da confirmação com os sinais. É isso mesmo, é convencer as pessoas do Santo Evangelho, de que o Evangelho é verdade. Amém? Que o Evangelho provém, amados irmãos, do Deus único e verdadeiro. Porque o Evangelho revela o amor de Deus. E o Evangelho apresenta o plano redentor de Deus para a humanidade. E é isso que as pessoas precisam de conhecer por meio do Evangelho. Amém? Conhecerem o amor de Deus e o plano redentor de Deus para a humanidade. É disso que a palavra de Deus fala. Alô? Tudo o resto vem a seguir. O que é que importa tudo o resto se uma pessoa não nascer de novo? Alô? Então a pessoa precisa de nascer de novo. Mas para nascer de novo, em primeiro lugar, precisa de reconhecer que Deus existe, Ele é verdadeiro e Ele ama. E em segundo lugar, que Deus estabeleceu um plano para a sua redenção. Amém, amados irmãos? Tudo o resto vem a seguir. Glória a Deus. Ainda bem que os irmãos concordam. Agora sim, vamos abrir a palavra de Deus em 1 Coríntios, no capítulo 12. Tentativamente, eu hoje vou procurar terminar um pouco mais cedo, que é dia de piquenique, e nós também, para aproveitarmos bem o tempo e depois, com calma, irmos até a Valada do Ribatejo. Glória a Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 12, eu vou ler a partir do versículo 8, recapitulando então, amados irmãos, e como a pastora Maria José também referia há pouco, os 9 dons do Espírito Santo que nos são aqui retratados pelo apóstolo Paulo na sua carta dirigida à igreja em Corinto. 1 Coríntios 12, 8 diz assim a bendita palavra de Deus. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria. E a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. O Espírito é sempre o mesmo. Amém? Os dons do Espírito Santo dependem exclusivamente do Espírito Santo. E ele distribui a um e a outro e a outro. A sua vontade é distribuir a todos. Porque para Deus não há distinção de pessoas. Deus só tem uma classe de filhos. Podemos falar da maturidade, mas do ponto de vista divino, Deus ou tem filhos ou não tem filhos. Alô? E Ele ama a todos da mesma forma. E Ele quer usar todos da mesma forma. Glória a Jesus. Eu lá em casa gosto de distribuir tarefas pelos meus filhos. Não gosto de distribuir só tarefas pelo mais velho, senão os outros ficavam-se a rir. Alô? Mas eu ponho as coisas de outra forma e digo-lhes, olha, eu distribuo tarefas por todos porque eu amo a todos. E ajudarem o pai é um privilégio. É o que eu digo a eles em relação aos avós. Aproveitem bem, porque há um dia que quererão e já não terão essa oportunidade. Mas se aproveitaram bem, também não vão ter esse peso na vossa consciência nem no vosso coração. Falo por experiência própria. Então, versículo 9. E a outro, repare, nunca é o mesmo. O que não significa que Deus não nos possa usar nos 9 dons. Ok, amados irmãos? Mas olha, o que Ele quer mesmo fazer é usar todos. Amém? Jesus era usado em toda a plenitude do Espírito Santo. Ok? Nós podemos ser, está bem? Mas o que Jesus quer mesmo é usar a todos. Amém? Glória a Deus. E a outra, então, versículo 9, pelo mesmo Espírito, a fé, aquela fé especial. E a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. Versículo 10. E a outro, a operação de maravilhas. E a outro, a profecia. E a outro, o dom de discernir os espíritos. E a outro, a variedade de línguas. E a outro, a interpretação das línguas. Verso 11 para concluir. Mas um só é o mesmo Espírito que opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Amém? Seja feita a sua vontade. No nosso meio, porque Ele é que é o Senhor. Mas Ele quer repartir. Ora, para Ele poder repartir, e nós vamos concluir isso, nós precisamos de quê? De desejar. Amém. Nós precisamos de desejar crescer nos dons espirituais
e precisamos de os buscar na presença de Deus. Amém. Porque se nós não quisermos, Deus não nos vai usar. Mas isso não faz sentido. Alô, quem é que não quer ser usado por Deus? Eu quero. E muito. Deus até usou uma burra no passado, não é? Quanto mais um filho seu. Amém? Então, amados irmãos, tínhamos visto que os dons do Espírito Santo são ferramentas ou recursos que manifestam o poder de Deus. Não só para fazer bem às pessoas, mas também para confirmar a palavra que os seus discípulos proclamam, a palavra do Evangelho. Então, os dons do Espírito Santo consistem numa capacitação divina, sobrenatural, pela qual cada crente pode ministrar ou com revelação, ou com poder, ou com inspiração, muito para além das suas próprias habilitações ou habilidades humanas. Nós vimos, amados irmãos, um primeiro grupo de dons do Espírito Santo que foram os dons de poder e que foi ministrado e bem pelo pastor Guerreiro. Os dons de poder que permitem o quê? Como o próprio nome indica, a manifestação do poder de Deus. E falámos sobre o dom da fé, a fé especial, os dons de cura e a operação de milagres ou de maravilhas. Depois há um outro grupo que são os dons de expressão vocal, que permitem o quê? Uma comunicação inspirada. E neles, amados irmãos, nós encontramos, como acabámos de ler, a variedade de línguas, a interpretação das línguas e até o dom de profecia. Mas hoje, amados irmãos, porque o tempo também é curto, eu vou apenas falar sobre os dons de revelação. Este grupo também constituído por 3 dons, e os dons de revelação conferem o quê? Conhecimento sobrenatural. Não conhecimento natural. Para conhecimento natural, nós não precisamos da manifestação do Espírito Santo. Precisamos é de estudar. Ok? É o que eu digo aos meus filhos. Quando tiveres um exame, estuda. Não fiques à espera de fazer uma oração, não é? E depois estás a fazer o exame. Senhor, manifesta através de mim o dom de conhecimento para que eu... Não funciona. Estuda. Está bem? Ou trabalha. Então... São dons sobrenaturais. E nos dons de revelação nós temos a palavra da sabedoria, a palavra da ciência ou do conhecimento e o discernimento de espíritos. E agora sim, de uma forma concreta, vamos ver, amém, nesta mensagem, estes 3 dons do Espírito Santo. Palavra de sabedoria. Abramos a palavra de Deus em Atos no capítulo 6. Eu procurei, foi o que senti da parte de Deus, dar exemplos bíblicos de irmãos nossos, discípulos, filhos de Deus, tal como nós. Gente simples, mas gente temente a Deus, gente fiel e gente que queria servir e agradar a Deus de todo o coração. Amém? Glória a Deus. Então vamos ver um primeiro exemplo com Estevão. Quem é que já ouviu falar de Estevão? O primeiro mártir. Um homem cheio do amor de Deus, um homem cheio do Espírito Santo. Um homem simples, amados irmãos, que começou a servir na igreja como diácono, servindo às mesas. Coisa simples, mas fundamental, porque nem todos podemos fazer o mesmo. Está bem? Então, em Atos, no capítulo 6, versículo 8, diz assim: Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Amém? Ele tinha acabado de ter sido elogiado como diácono, amados irmãos. Mas ele foi elogiado porque era um homem de Deus à séria. Era um homem temente a Deus. Um homem sincero. Um homem que amava a Deus e amava as pessoas e que estava disponível. E Deus usa os que estão disponíveis. E os que se achegam a Ele com um coração sincero e lhe dizem: Senhor, olha, envia-me a mim. E Deus estava à espera que me dissesse isso. E dando-nos um empurrão pelo Espírito Santo. E versículo 9 diz: E levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamada dos libertos, e dos sireneus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito com que falava. Porquê? Porque o Espírito de Deus era com ele, com poder. Amém? E este homem, amados irmãos, era usado muitas vezes com palavra de sabedoria, que é um dom do Espírito Santo. E quando ele entrava em disputas com aquela malta, com os doutores da lei, diz a palavra de Deus que eles não podiam resistir à sua sabedoria e ao Espírito com que falava. E por que razão é que o Espírito Santo derramava sobre ele este dom, palavra de sabedoria? Para convencimento daquelas pessoas. Alô, amados irmãos. A Bíblia diz que é o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. Amém? Não somos nós que convencemos as pessoas. É o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo convence as pessoas quando nós falamos com sabedoria.
E essa sabedoria é um dom do Espírito Santo que vem do alto e que nos capacita a falar. E por isso também Jesus, a dada altura, disse aos seus discípulos: vocês vão ser levados à presença de reis e de governantes, mas não se preocupem com o que haveis de dizer, porque nessa hora, ok? É o Espírito Santo que falará através de vós. Amém, amados irmãos? Então, palavra de sabedoria fala-nos disto, amados irmãos, de falarmos com sabedoria. Mas, no versículo 6, antecipa logo que ele era cheio de fé, era cheio de poder, fazia prodígios e grandes sinais. Deus usava a Estevão de muitas formas. Mas aquilo que eu quero salientar em concreto neste episódio é que o dom de sabedoria, de palavra de sabedoria, operava muitas vezes através de Estevão. Para quê? Para convencimento daqueles mais teimosos e que se consideravam conhecerem alguma coisa das Escrituras. O mesmo acontecia com Jesus. A Bíblia diz, amados irmãos, que muitas vezes quando Jesus falava, as pessoas ficavam admiradas da sua sabedoria. E até diziam uns para os outros: não é este o filho do carpinteiro? Não é este filho de José, o carpinteiro? E não estão connosco a sua mãe Maria, os seus irmãos e as suas irmãs? E eles ficavam: uau! Mas quem é este homem? Era Jesus, o Filho de Deus, cheio do Espírito de sabedoria. Amém? Mas a mesma sabedoria que estava com Jesus, ela pode estar connosco. Amém? Pelo Espírito Santo. Glória a Jesus. Vamos a outra, amados irmãos. Reparem, já vimos o primeiro. Já só faltam dois. O culto vai acabar cedo, graças a Deus. Deviam ter dito amém. Glória a Deus. É que a gente pode embalar e eu fico aqui até às tantas. Agora vamos ver, amados irmãos, a palavra da ciência ou do conhecimento. E para isso vamos também abrir a palavra de Deus em Atos no capítulo 5, a começar no versículo 1. Agora vou dar um exemplo de Pedro. Amém? Já dei um exemplo de Estevão, agora vou dar um exemplo com Pedro, para que os irmãos compreendam que Deus usa a cada um como quer. Amém? Mas Ele quer usar todos. Glória a Jesus. Ok? É o mesmo Espírito, distribui a cada um como quer. Pois naquele tempo o Espírito Santo distribuía sobre a vida de Estevão, sobre a vida de Pedro, sobre a vida de Paulo, e à medida que eu der exemplo destes homens, eu vou relembrar também o que acontecia com Jesus, porque sobre Jesus estava a plenitude do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Porque Deus enviou o seu Filho, amém, para falar a sua palavra e lhe deu do seu Espírito, está escrito sem medida. Glória a Jesus. Então, palavra de ciência. O que é isto, amados irmãos, ou a palavra de conhecimento, como vimos no relato de Coríntios? É a capacidade dada por Deus de se receber a revelação de factos e informações que humanamente seriam impossíveis de saber. Não estamos à espera que alguém nos venha contar o segredo ao ouvido. A revelação é dada divinamente. E vamos ver um caso concreto, amados irmãos. Um caso que pôs a igreja e os demais em sentido. Glória a Deus. Por isso é que a Bíblia também utiliza esta expressão. É servir a Deus com temor e tremor. Porque Ele é Deus. E com Deus não se brinca. Alô? Glória a Jesus. Ele é bom, mas Ele é santo e Ele é justo. E a Bíblia diz, não é? Como é que diz? Tudo que o homem semear, isso também se fará. Qual é o versículo anterior? Ajudem-me. Deus não se deixa escarnecer. Obrigado, Teresa. A importância de termos aqui a classe presbiteriana. Estou a brincar convosco. Deus não se deixa escarnecer. Tudo o que o homem semear, isso também se fará. É isso mesmo. Obrigado, Teresa. Então, Atos 5, 1 a 5 diz assim: mas um certo varão, chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço. Sabendo também a sua mulher, e levando uma parte, o depositou aos pés dos apóstolos. Os irmãos sabem qual era o temor e o amor, ok, que a igreja primitiva possuía. E a dada altura, amados irmãos, eles, logo no princípio, aliás, eles não consideravam chamar seu aquilo que possuíam. Eles viviam numa perfeita comunidade, eles punham em comum aquilo que eram os seus próprios bens. E houve alguns irmãos que, tendo algumas propriedades, decidiram vendê-las, o caso de Barnabé, e de trazer o dinheiro da venda para colocar aos pés dos apóstolos para que fosse distribuído pelos mais necessitados. E isto, naturalmente, foi uma boa obra que agradou a toda a igreja. Porque esta boa obra revelava também o amor de Deus pelas pessoas. Ok? Então este Ananias e esta Safira, o que é que eles pensaram? Tendo o coração endurecido, eles pensaram que podiam fazer um número semelhante e também iam ser considerados no seio da igreja.
Só que diz a palavra de Deus que eles venderam alguma coisa, mas trouxeram parte apenas da venda e colocaram aos pés dos apóstolos. Mas afirmaram diante dos apóstolos que tinha sido a totalidade da venda. Os irmãos estão a compreender? Versículo 3 diz assim a palavra de Deus. Disse então Pedro, Ananias, porque encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade. Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder, porque formaste este desígnio em teu coração. Não mentiste aos homens, mas a Deus. Então o que é que Pedro estava a dizer ao Ananias? Ananias, a propriedade era tua. Ninguém te pediu para venderes o que quer que fosse. Tu podias tê-la vendido e podias ter ficado com o dinheiro. Era tua. O que tu não poderias ter feito era vender a propriedade e vires agora aqui trazer apenas parte dos 100% do lucro, mentindo ao Espírito Santo. Isso é que tu não podias fazer. Alô? Como é que Pedro soube? Amém. Pelo Espírito Santo. Isto é palavra de conhecimento ou de ciência. É uma revelação divina de um facto natural. Amém? Então ele pensava, olha, Ananias ainda não tinha ouvido falar dos dons do Espírito Santo. Porque se ele soubesse que havia um dom do Espírito Santo que se chama palavra da ciência ou do conhecimento, ele teria pensado 2 vezes, ok? É por isso é que nós estamos aqui para ensinar, porque com Deus não se brinca. Amém, amados irmãos? Então, repara o que ele diz no versículo 5. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu, expirou e morreu. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E como se isto não bastasse, umas horas mais tarde veio a mulher. E a mulher fez o mesmo número de mentir ao apóstolo e aos restantes e ao Espírito Santo. E o apóstolo Pedro disse-lhe o mesmo. Olha, estão aí os pés daqueles que há pouco levaram o corpo do teu marido. E ela, ouvindo isto, pau! E agora os irmãos imaginem o temor de Deus no coração daquelas pessoas. Alô? Glória a Jesus. Glória a Deus. Então, este é o dom do Espírito Santo que se chama palavra do conhecimento ou palavra de sabedoria. Eu poderia dar outros exemplos mais recentes, amados irmãos. Não vou concretizar, mas deixe-me dizer, no aconselhamento, quando um pastor está a aconselhar uma pessoa, acontece muitas vezes as pessoas terem dificuldade, por vergonha, de abrirem completamente o seu interior. E de Deus revelar ao homem e à mulher de Deus realmente o que se passa. Alô, amados irmãos? E quando o homem ou a mulher de Deus transmite aquilo que acabou de receber da parte de Deus, a outra pessoa fica completamente desarmada. Eu conheço casos assim, em que a pessoa diz, pastor, se Deus lhe revelou, quem sou eu para continuar a encobrir? E abre o seu coração. E o Espírito Santo aí tem a oportunidade de entrar e de restaurar. Amém, amados irmãos? Isto não é para dizer que nós somos grandes adivinhos, nós não somos nada, está bem? O Espírito Santo é que nos capacita, como quer, amém? Para o que for necessário, para a edificação do seu corpo. Glória a Jesus. E por último, amém? Podiam dar um grande bate de júbilo. Por último, glória a Deus. O pastor Alex está mudado. Discernimento de espíritos. Então, o que é o discernimento de espíritos? É a capacidade dada por Deus de se reconhecer o espírito que está por detrás de certas atividades ou manifestações. Porque há manifestações que não têm nada a ver com Deus. E é preciso alguém que possa discernir isso. Mas antes de avançar, deixem-me dizer, porque eu vos prometi, que Jesus também era usado neste dom, palavra do conhecimento. E dou-vos um exemplo. Quem é que já ouviu falar da mulher samaritana? Jesus disse àquela mulher, olha, então vai e chama o teu marido. Eu não tenho marido. Dizes, bem, já tiveste 5 e o que tens agora não é. Senhor, eu vejo que és profeta. A manifestação do dom do Espírito Santo em termos de palavra do conhecimento possibilitou aquela mulher ser convencida de que diante dela estava um profeta. Estava um homem de Deus. E a partir daí a conversa tomou um outro rumo. De uma profundidade espiritual extraordinária, de tal forma que toda aquela cidade foi abençoada. Amém? Através da manifestação do Espírito, por intermédio do Espírito Santo e de Jesus. Uma parceria fantástica. Glória a Deus.
Então, discernimento de espíritos é a capacidade também dada por Deus de se reconhecer o espírito por detrás de certas atividades ou manifestações, porque, amados irmãos, olha, nem tudo é divino, nem tudo provém de Deus. Atos no capítulo 13, versículo 6. E vamos ver um caso concreto agora com o discípulo, Paulo. Já vimos um caso com Estevão, com Pedro, agora vamos ver com Paulo. E, entretanto, eu também tenho dado alguns exemplos em relação à pessoa bendita de Jesus, o nosso exemplo supremo. Atos 13:6 diz assim a palavra... Atos 13:6, sim. Diz assim a palavra de Deus. E havendo atravessado a ilha de Pafos, ou até Pafos, perdão, acharam um certo judeu, mágico, falso profeta, chamado Bar Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, varão por dentro. Ou seja, esse Sérgio Paulo, procônsul, era um varão por dentro, mas estava muito mal acompanhado. Cuidado com as nossas companhias, ok? Elas têm o poder de nos influenciar para o bem e para o mal, ok? É isso que eu e a Ana Sofia temos dito aos nossos filhos. Glória a Deus. Então, este, chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus. Este Sérgio Paulo, procônsul, é um termo difícil, perdoem-me. Pronto. Ele desejava muito ouvir a palavra de Deus. Então ele mandou ouvir junto de si o Barnabé e o Saulo. Mas no versículo 8 diz, vamos ver agora a oposição satânica. Mas resistia-lhes Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Alô, qual era o propósito daquele enviado do diabo? Era desviar a atenção da palavra de Deus. O Sérgio Paulo estava com uma boa inclinação, estava com um desejo genuíno de ouvir a palavra de Deus. Mas nós não podemos ignorar os ardis de Satanás, porque ele é astuto. E ele é o inimigo das nossas almas. E nós sabemos qual é o seu propósito nesta terra. Versículo 9 diz, todavia Saulo, que também se chama Paulo, ele não mudou de nome, simplesmente Paulo é o seu nome romano, que a dada altura ele começou a usar. Cheio do Espírito Santo, repare bem, Paulo, cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos nele, disse, ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor. Verso 11. Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. E no mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele. E andando à roda, buscava a quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, olhem lá comigo, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado da doutrina do Senhor. Amém. O poder do diabo foi aniquilado naquela hora, em que o Espírito Santo veio sobre Paulo com o dom de discernimento de espírito. E Paulo percebeu, amados irmãos, que estava ali um enviado de Satanás. E tratou do assunto. Amém. E repreendeu o espírito maligno. E houve consequências físicas na vida daquele homem. Não sabemos se ele se arrependeu. Isso é outra conversa. Mas Jesus veio para todos. Até para aqueles que por algum tempo o diabo usou e enganou. Jesus veio para todos. Mas diz a palavra de Deus que quando... Por isso falamos muitas vezes e vimos no início que os dons do Espírito Santo também operam para o convencimento das pessoas. Para a confirmação da palavra que nós ministramos do Santo Evangelho de Jesus. E foi isto que aconteceu. Paulo foi usado pelo Espírito Santo, pelo dom de discernimento de espírito. E aquele homem pôde crer que a palavra de Paulo era verdade. Porque havia uma manifestação sobrenatural que fazia toda a diferença. E ele creu que a palavra era verdadeira, porque era a palavra do Deus único e verdadeiro. Amém, amados irmãos. Glória a Jesus. Então, para concluir, a manifestação dos dons depende exclusivamente do Espírito Santo. É o mesmo Espírito que distribui a cada um como quer, mas ela está acessível a todos os membros da igreja. Amém. Infelizmente, nem todos os crentes estão disponíveis para serem usados pelo Espírito Santo de Deus. E uns podem dizer, pastor, acha mesmo? Acho. Pelos frutos os conhecereis. É por isso é que nós pregamos. Não apenas ensinamos, mas exortamos. A cada um seja
temente na presença de Deus e busque os dons espirituais. Porque em 1 Coríntios 14:12 diz: assim também vós, como desejais dons espirituais. Então é preciso desejar, ok? Procurai subjar neles para a edificação da igreja. Eu não posso estar sempre à espera que seja alguém ou que seja alguém usado por Deus para me edificar. Eu preciso também de buscar a Deus, desejando ser usado nos dons do Espírito Santo para ir ao encontro das vidas dos meus irmãos que também precisam de edificação. E Deus quer usar a cada um de nós. Amém? Vamos fechar os nossos olhos, glória a Jesus. Eu vou fazer um apelo. Conforme prometi, hoje iria terminar um pouco mais cedo, mas há um apelo que eu quero fazer, amados irmãos. O piquenique pode esperar mais 2 ou 3 minutos. Agora, a vida das pessoas não pode esperar. Glória a Deus. E este é o momento mais solene. Eu pedia total reverência, por favor. Total reverência. Glória a Jesus. Nós temos vindo, querido irmão, prezada visita e também a quem nos acompanha pela transmissão online, nós temos vindo a falar dos dons do Espírito Santo. E nós temos ensinado a igreja e temos incentivado a que cada membro da igreja deseje esses dons espirituais e procure subjar neles para a edificação do corpo. Mas tudo isso só é possível a partir de um primeiro dom. O dom que precede todos os outros e que Deus concede através da pessoa bendita do seu Filho Jesus Cristo. O dom de que estou agora a falar é o dom da vida eterna. É aquele dom que nós podemos receber pela fé no Filho de Deus, em Jesus Cristo. E quando pela fé em Jesus nós recebemos o dom da vida eterna, a Bíblia diz que nós passamos da morte para a vida. A Bíblia diz que nós tornamo-nos filhos de Deus. A Bíblia diz, amados irmãos, são palavras de Jesus, o seguinte: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua vida, no seu coração, e cearei com ele e ele comigo. Nós há pouco soubemos que temos uma pessoa pela primeira vez no nosso meio. Mas eventualmente poderão até haver mais pessoas que, não sendo a primeira vez, ainda não têm a certeza de possuírem o dom da vida eterna. Este dom está disponível em Cristo Jesus, o Filho de Deus. Glória a Jesus. E o amor de Deus é tão grande por cada um de nós que Deus deseja conquistar cada pessoa para torná-lo seu filho. Mas isso só é possível por intermédio de Jesus. Glória a Deus. E por isso, nesta manhã, a pergunta que eu faço é que se temos alguém no nosso meio que nunca entregou a sua vida a Jesus, se temos alguém no nosso meio que ainda não recebeu o dom da vida eterna, o dom mais sublime de todos, se temos alguém no nosso meio que hoje deseja render a sua vida a Jesus, que hoje deseja tornar-se um filho de Deus, eu peço-lhe o favor, em reverência diante de Deus, porque o Espírito de Deus está neste lugar. Levante a sua mão, por favor. Faça-me um sinal com a sua mão. Glória a Deus. 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 Temos alguém no nosso meio que deseja render a sua vida a Jesus e receber o dom da vida eterna? Olhe, levante a sua mão. Aliás, fique de pé para nós podermos abençoar. Este meu desafio também se aplica às pessoas que estão a assistir online. Porque, querendo Deus, esta transmissão, ela vai alcançar muitas pessoas para Jesus. É por isso que nós a fazemos. Glória a Deus. Então vamos ficar de pé, glória a Deus, e vamos repetir esta oração conjunta em nome do Senhor Jesus. Digam assim comigo: querido Deus, hoje ouvi a Tua palavra e a recebi no meu coração a inteira certeza de fé, porque eu sei que esta palavra é verdadeira, é viva e eficaz na minha vida. Eu te quero agradecer, Senhor, porque primeiramente, por Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador, eu recebi o maior dom de todos, o dom da vida eterna. E por essa razão, eu sou um filho teu. E por isso também, Senhor, nesta manhã, eu levanto as minhas mãos para te dar graças por Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário
no meu lugar. Por Ele, os meus pecados foram perdoados e o Espírito Santo veio sobre a minha vida para me renovar e para me guiar em todas as coisas. Nesta manhã, Senhor, eu também afirmo diante de Ti que eu desejo os dons do Teu Espírito Santo em operação na minha vida. Dá-me graça, dá-me sabedoria para poder abundar neles, promovendo a edificação do Teu corpo para a Tua glória, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.